Imagine um caminhão saindo do interior do Mato Grosso carregado de soja. Ele não leva ouro, não leva diamante, leva grão. Mas, antes de virar exportação, essa carga precisa vencer um inimigo silencioso, o frete. E no Brasil, às vezes, transportar o que se produz custa tão caro que parece que o país cobra pedágio de si mesmo para crescer. É daí que nasce a Ferrogrão. Uma ferrovia de 933 quilômetros, pensada para ligar uma das regiões mais produtivas do país aos portos do norte. A promessa é forte: baratear o transporte, tirar pressão das rodovias e mexer com bilhões em logística. Mas essa promessa veio junto de uma pergunta muito maior. Quanto o Brasil está disposto a pagar para finalmente parar de depender tanto dos caminhões? O Mato Grosso é uma máquina agrícola. Está no coração do país e produz volumes gigantescos de grãos. Só existe um problema cruel: o estado não tem mar. Então a produção precisa viajar muito. Durante décadas, parte dessa safra seguiu para portos do Sudeste e do Sul, como Santos e Paranaguá. Isso significa cruzar longas distâncias até o oceano. É uma rota, cara, lenta e exaustiva. Historicamente, era onde havia mais infraestrutura, mas o mapa começou a mudar. Os portos do chamado Arco Norte ganharam importância. Pará, Maranhão, Amazonas e outros pontos do Norte e Nordeste passaram a disputar o escoamento da produção do Centro-Oeste. A lógica parece simples. Se a carga está no Mato Grosso, talvez faça mais sentido subir para o norte do que descer milhares de quilômetros para o Sudeste. Nesse desenho, Miritituba virou peça central. A carga chega até Itaituba, no Pará, às margens do corredor do Tapajós. E dali segue por hidrovia e outras conexões até os portos de exportação. Na teoria, isso encurta distâncias, alivia rodovias e reduz custos. Na prática, porém, ainda existe um gargalo enorme. Muita coisa continua dependendo do caminhão. E é aí que a BR-163 entra como protagonista de uma história de pressão constante. Quando a estrada trava, o país inteiro sente. Se chove, o transporte sofre. Se o diesel sobe, o frete sobe. Se a estrada emperra, o porto espera. Se o porto espera, o navio atrasa. E quando o navio atrasa, o custo aumenta. O que parece um problema isolado vira uma reação em cadeia. Não é só um caminhão parado. É uma engrenagem nacional sendo forçada ao limite, safra após safra. E num país continental, esse tipo de gargalo pesa muito. Porque logística não é detalhe. É a diferença entre competir e perder espaço. A Ferrogrão aparece justamente para atacar esse ponto. A ideia é criar uma linha dedicada principalmente ao transporte de cargas agrícolas, conectando a região produtora de Mato Grosso aos terminais de Miritituba. Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público Federal ao comentar a decisão do STF, o projeto tem capacidade inicial prevista para transportar até 42 milhões de toneladas de soja, milho e outros grãos por ano. É um número enorme, e ele revela a ambição da obra. O efeito esperado, é claro, menos carga pressionando rodovia, mais previsibilidade. Menos dependência de caminhões em longas distâncias, mais poder de negociação no frete e uma mudança real no mapa logístico brasileiro. Porque quando só existe uma rota dominante, quem precisa transportar paga caro. Quando surgem alternativas, o jogo muda. Mas a Ferrogrão não foi desenhada para substituir tudo. Ela entra como parte de um sistema maior. O caminhão continua importante, só que em outra função. Ele pode buscar a carga na origem, levar até terminais e fazer conexões regionais. O trem assume o trecho pesado e longo. A hidrovia faz o que faz melhor. Essa é a lógica da intermodalidade. Não é trem contra caminhão. É cada modal fazendo o que sabe fazer melhor. O problema
é que o Brasil demorou demais para montar esse quebra-cabeça. E agora, quando tenta organizar as peças, descobre que cada uma custa caro. Por isso, a Ferrogrão é vendida como solução estratégica por produtores, exportadores, transportadoras, governo e investidores. Eles dizem, em essência, que sem trilhos o Brasil continuará pagando caro para transportar o que produz. Essa visão tem força, porque se uma ferrovia dessas funcionar, ela pode reduzir custos, dar mais previsibilidade e fortalecer o Arco Norte como corredor de exportação. Em um país onde frete alto corrói competitividade, isso pode significar uma virada importante, mas é preciso cuidado com as promessas. Nenhuma ferrovia, sozinha, acaba com o frete caro no Brasil inteiro. O que ela pode fazer é atacar um dos corredores mais importantes do país, e isso já seria enorme. A lógica é fácil de entender. Imagine uma fila de caminhões. Cada viagem longa envolve motorista, combustível, manutenção, seguro, risco, prazo, pneu, estrada e pedágio. Agora imagine parte dessa carga migrando para composições ferroviárias. Um único trem substitui muitas viagens rodoviárias. Menos distância sobre as rodas pode significar menos pressão sobre o preço do frete. E previsibilidade, em logística, vale dinheiro. Só que toda grande obra também cobra um preço fora da planilha. E é por isso que a Ferrogrão virou disputa. Durante anos, ela avançou menos como obra e mais como conflito. De um lado, a promessa de eficiência. Do outro, o alerta de que uma ferrovia desse tamanho, no entorno da Amazônia, pode cobrar um preço que não aparece no balanço financeiro. O principal ponto de tensão envolve o Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. Para viabilizar a passagem da ferrovia, uma lei de 2017 reduziu em 862 hectares a área do parque. Essa mudança foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2026, o STF considerou válida a lei, removendo uma barreira jurídica importante. Mas isso não encerra a história. A decisão não dispensa licenciamento ambiental, nem elimina a necessidade de outras análises. Esse detalhe importa muito, porque a votação no STF não significa obra pronta, não significa trilho assentado, não significa que os impactos foram resolvidos. Significa apenas que uma trava legal caiu, e quando isso aconteceu, a Ferrogrão voltou ao centro do debate nacional. Ao mesmo tempo, o governo federal passou a apresentar uma carteira de projetos ferroviários para ampliar a participação dos trilhos na logística do país. Ou seja, a Ferrogrão não está sozinha. Ela faz parte de um movimento maior. Mas toda promessa de investimento traz uma pergunta incômoda: quem ganha, quem perde e quem assume o risco? Quando uma grande ferrovia é apresentada, costumam aparecer mapas bonitos, números grandes, empregos e economia bilionária em fretes. Só que toda a linha no mapa atravessa lugares reais, passa perto de comunidades, passa por áreas sensíveis. Passa por rios, florestas, terras produtivas e territórios em disputa. Por isso, a Ferrogrão divide tanto. Para os defensores, ela é uma solução logística necessária. Para os críticos, pode ampliar pressão ambiental e territorial em uma região já sensível. Organizações socioambientais e representantes indígenas questionam os impactos potenciais do projeto e defendem estudos, consulta e licenciamento adequados. A própria manifestação do MPF deixou claro que a validade da lei não substitui a análise ambiental do empreendimento. E aqui está o ponto mais difícil de todos. Ferrovias podem reduzir emissões quando substituem caminhões em longas distâncias, mas construir infraestrutura em regiões sensíveis também pode induzir ocupação, especulação, desmatamento indireto e pressão sobre comunidades. Então, o debate não é simples. Não é ferrovia boa contra ambientalista chato. Não é progresso contra a natureza. É uma pergunta muito mais séria.
Como construir infraestrutura num país que precisa crescer sem repetir erros históricos de destruição e improviso? Porque o Brasil precisa reduzir seu custo logístico. Isso é real, mas também precisa parar de tratar o licenciamento ambiental como um detalhe burocrático. Obra mal planejada custa duas vezes. Custa dinheiro e custa futuro. Se a Ferrogrão for construída com estudos ruins, pode virar problema. Se nunca sair do papel, o Brasil continua pagando caro pelo gargalo. Se sair bem feita, pode virar uma das maiores viradas logísticas do país. Agora imagine essa ferrovia funcionando. O produtor em Mato Grosso ganha uma alternativa mais forte para escoar sua safra pelo norte. A pressão sobre a BR-163 diminui. O Arco Norte ganha mais força. O custo de oportunidade cai. E cada real economizado no transporte pode virar margem para o produtor, competitividade para o exportador ou menor pressão sobre cadeias inteiras. Mas o consumidor comum talvez não perceba isso de imediato no supermercado. Preço depende de câmbio, clima, demanda internacional, impostos, combustível e muitos outros fatores. Logística mais barata ajuda, mas não faz milagre. E talvez seja justamente por isso que essa história seja tão importante. A Ferrogrão é uma ferrovia, sim, mas também é um teste. Um teste para saber se o Brasil consegue fazer grandes obras sem travar por décadas. Um teste para saber se consegue reduzir custo sem ignorar impacto. Um teste para saber se consegue equilibrar produção, ambiente e infraestrutura ao mesmo tempo. No fundo, o Brasil já perdeu tempo demais com estradas ruins, projetos parados e ferrovias desconectadas. Perdemos tempo tratando logística como assunto técnico demais para ser prioridade nacional. Só que logística é comida na mesa, é exportação, é preço, é emprego, é competitividade. É a diferença entre um país que produz muito e um país que transforma a produção em riqueza de verdade. Então, a Ferrogrão vai acabar com o frete caro no Brasil? A resposta honesta é: não sozinha. Mas ela pode atacar uma das feridas mais caras da logística brasileira. E isso já muda muita coisa. Porque o frete caro não nasceu de um único problema. Nasceu de décadas de dependência rodoviária, falta de integração entre modais, obras atrasadas, portos pressionados e planejamento instável. No fim, a Ferrogrão não carrega só grãos. Ela carrega uma pergunta sobre o Brasil. Vamos continuar pagando caro para transportar o futuro? Ou vamos finalmente construir os caminhos que esse país deveria ter construído há muito tempo? Deixe seu like e se inscreva no canal.